a sua consciência, aquilo que ele pode, não pode, deve, não deve. Não precisa de pastor ficar marcando divisas para os membros da igreja. 31 e 32, Mateus 13, 31 e 32, aquela famosa parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. O reino dos céus. O semeador saiu a semear e semeava esta semente do reino dos céus. O reino dos céus brota no nosso coração às vezes assim, como a semente de mostarda, tão pequenininha. Ela cai no nosso coração. Um dia alguém te deu um folheto, você não queria nem ler aquilo, não é verdade? Por isso você pode dar folhetos. Essas são sementes do reino dos céus. No fim do ano, a gente manda um relatório para o presbitério e fala até quantos folhetos a igreja distribuiu. É mole? Então, é uma sementinha, porque é a palavra de Deus, não é o folheto, é a palavra de Deus, não é? E às vezes você ouviu um hino. Me lembro a conversão de uma senhora que ela dizia: pastor, eu ia na igreja porque meu marido era crente, mas eu não queria muita coisa com a igreja, nada. Mas um dia, numa reunião de quarta-feira, tinha umas 4 pessoas na igreja, e hoje eu cheguei com ele um pouco atrasado, era uma igreja pequenininha no bairro, e ela falou assim, estava cantando aquele hino, assim, do inário: eu perdido pecador, longe do meu Senhor. E já quando entrou e ouviu aquele hino, essas palavras, e ela falou assim: meu Deus, eu sou esse perdido pecador, que estou longe do Senhor. E o Espírito Santo de Deus clareou no coração dela, parece que aquela semente, né, caiu assim no coração dela, e ela sentou e veio uma comoção na sua alma, e ela ficou ali alguns momentos em lágrimas. Ela contava isso para a gente, falou assim: aquele dia foi a minha conversão, né? Um hino que ela ouviu cantando, outro recebe um folheto, outro é evangelizado, outro passa aqui na porta da igreja, vê a igreja aberta, entra e nunca mais sai, né? Então, o reino dos céus é uma sementinha, como um grão de mostarda, a menor semente das hortaliças, diz aqui o texto, mas que depois que cai, nasce, brota, vira uma árvore frondosa, bonita. O reino dos céus, ele tem um princípio naturalmente insignificante, começa pequenininho. Assim começou esta igreja aqui em Dourados, assim começa o evangelho nos nossos corações. Eu espero que os irmãos orem pelo reino dos céus e tenham a consciência de cidadãos do reino dos céus, para nós podermos sobreviver como igreja, agência do reino dos céus, aqui na terra, no meio e em meio a toda essa confusão religiosa. O mercado da fé no Brasil, ele exige de nós hoje uma consciência maior como cidadãos do reino dos céus. E essa é a minha preocupação pastoral com a igreja de Dourados esse ano de 2013. Vamos orar? Deus, nós colocamos diante do Senhor este assunto que nós queremos trabalhar com a igreja ao decorrer deste ano. Ó Deus, a alegria imensa na palavra do Senhor para os cidadãos do reino dos céus. Podemos ver exemplos de cidadãos do reino dos céus na tua palavra, como os apóstolos, que depois de chicoteados, perseguidos,
humilhados por causa do Evangelho, por causa do reino dos céus. Eles voltaram para transmitir a notícia com alegria aos irmãos, à igreja, e a alegria deles foi de terem sido dignos de padecer aquelas coisas por causa do reino dos céus. Deus, precisamos desta verdadeira consciência de cidadãos do reino dos céus. Estamos aqui nesta terra, mas somos peregrinos aqui. Somos cidadãos deste país, habitamos nesta cidade, neste estado, mas a nossa cidadania verdadeira é celeste, não é terrena. Somos cidadãos deste reino maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Ora aqui na terra, mas cuja jornada é na direção do céu. Não permita que nada perturbe a nossa jornada. Não, ó Deus, permita que Satanás venha colocar incredulidade nos nossos corações. Quantos, ó Deus, que hoje estão tristes, com seus corações aflitos, romperam com a igreja por uma dimensão meramente terrena e esqueceu que a igreja é divina, e hoje os seus corações estão tristes, afatigados, sem paz, sem alegria, sem esperança, porque precisam de voltar em arrependimento para a bênção, o zelo, o cuidado, como cidadãos do reino dos céus. Não permita que nós que aqui estamos pela Tua graça, somente pela Tua graça, venhamos a ter uma visão meramente terrena, humana da igreja, uma visão meramente mercantilista da igreja, uma visão meramente empresarial da igreja, sem ter a dimensão do reino dos céus, da qual a igreja é parte dele nesta terra. Por isso nós rogamos ao Senhor que nos faça mais e mais cidadãos do reino dos céus, enquanto vivemos a nossa peregrinação nesta terra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vou voltar a palavra aqui à superintendente. Dentro do boletim tem um encarte sobre a dengue. Isso é uma parceria com a Secretaria de Saúde para combater a dengue. Ela está se tornando uma epidemia no estado do Mato Grosso do Sul, não é, Rogério? Lá em Campo Grande a coisa está feia. Dourados ainda está num patamar confortável, mas exige de nós vigilância para continuar esse patamar confortável. Alguém aqui já pegou dengue? Então você sabe, eu já peguei também. É terrível, gente. A dengue é terrível. Então, vamos zelar aí nas nossas casas para que não haja dengue a partir da casa dos cidadãos do reino dos céus dessas cidades, tá bom? Nós gostaríamos de conhecer nessa manhã as pessoas que nos visitam. Algumas já foram ali apresentadas a mim ali na porta. Letícia? Letícia, seu pai? Seu tio? Fique de pé, por favor, o nome do senhor eu já esqueci. Ele é o pastor. Por favor, pastor Cícero, fique de pé. Seja bem-vindo ao nosso meio. Mais alguém nos visita ali, uma loirinha bonitinha. Qual é o seu nome? Amanda. Seja bem-vinda, Amanda. Mais alguém? Sejam todos bem-vindos. Vou pedir aos irmãos que estejam próximos que possam estar cumprimentando. Os dois aqui já cumprimentei. Vou cumprimentar a Amanda. Algumas pessoas estão visitando, aniversariando essa semana. Eu vou convidá-los para que estejam aqui na frente. Aqueles que estiverem, né? A Ana Carolina, Faena, Gisele Gonçalves, Tiago Peixoto, Cassiano, esse deve estar lá para Goiás.
Juliander, Benedita, Gustavo, o Farias, Mariana, Carlos Alberto Castilho, Karina Salles, Lindália. Estão chegando aí. Pode subir mais um. Aos aniversariantes da semana. Vamos orar para que Deus possa abençoá-los e aos nossos visitantes. Deus querido, nós te louvamos essa manhã, ó Deus, pelos visitantes que estão aqui na tua casa. Senhor, que eles se sintam acolhidos por nós, mas que principalmente, ó Deus, a tua palavra possa falar aos seus corações, atender às suas necessidades da alma. Quero te agradecer, ó Deus, pelos aniversariantes da semana, te louvar pela vida deles e te pedir, ó Deus, que o Senhor possa ser com eles a cada dia, dando sabedoria, derramando graça sobre a vida deles. Nós te pedimos essas coisas, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Gente, aí no boletim está saindo desde o primeiro dia do ano o programa de leitura anual da Bíblia, né? E a gente já fez um apelo aqui no boletim durante o mês de janeiro para quem tivesse terminado a leitura do ano passado, tivesse passando o nome para a gente na secretaria. Alguém passou, Jéssica? Quantos mais ou menos? Isso. Então, domingo que vem, nós vamos estar entregando um certificadozinho para quem terminou de ler. Eu achei interessante porque a Ana e a Natália estavam lendo a Bíblia, são as duas irmãs ali, as filhas da Antônia. E no dia 31, na hora que a gente chegou para o culto de final de ano, eu sentei do lado delas e virei. E aí, deu para terminar? Terminamos hoje. Mas terminou, né, gente? Isso aqui é interessante. Parabéns para quem terminou. Fica aí o desafio de cumprir a tarefa que não foi cumprida o ano passado. Teve muita gente que começou e ficou pelo caminho. Eu sou uma dessas. Então, vamos começar de novo, que dessa vez, quem sabe, a gente termina, né? Se a gente for forte igual aos outros, a gente vai conseguir terminar. Então, domingo que vem, eu quero estar entregando aqui na Escola Dominical o certificado para quem terminou. Aqui no boletim saiu uma escala para o culto à noite. Esse domingo a gente ainda não tem culto à noite para as crianças. E pretendemos, domingo que vem, recomeçar os nossos trabalhos na escola dominical, com todas as salas divididas por faixa etária. Mesmo que a gente não tenha os espaços físicos terminados, a gente vai para debaixo da árvore, não interessa. A gente vai começar os nossos trabalhos, pedindo a Deus que a gente possa ter um ano realmente abençoado. Professores, quem que é professor da escola dominical que está aqui, levanta a mão bem alto para eu ver. Essa semana a gente precisa se encontrar. Então, vou dar uma ligada para vocês, para a gente marcar dia e hora. Vocês, por favor, facilita a nossa agenda aí, hein? Vai orando hoje durante o dia para que a gente consiga encontrar um momento para sentar e conversar sobre os planos para a escola dominical desse ano. Então, é isso. Que Deus nos abençoe. Só uma informação. Os jovens vão se dirigir com o Átila para a sala que estavam domingo passado. Tá? Então, quem não estava aí domingo passado, vai atrás de um jovem que estava domingo passado, que vai achar o endereço. As crianças vão para a sala que estavam também. Vocês vão ficar comigo hoje. Nós vamos divertir bastante ali fora. E aqui no templo vai ficar os adultos com o pastor, tá bom? Então, que tenhamos um dia e uma aula abençoada e que o Senhor nos abençoe.
Tá bem, servidor, seu cabo jeito. Ó, meus alunos, vocês podem chegar mais para baixo aqui, mais para pertinho de mim aqui, que eu gosto de ficar perto dos alunos, viu? Quem estiver mais lá atrás, chega mais pertinho aqui. Vamos fazer desse momento aqui um momento bem aconchegante. Quero agradecer aqui a presença do pastor Cícero Gripe, né, que está conosco nesta manhã. Ele que é o diretor lá da escola da Missão Kaiowá. Nossa gratidão aqui pela presença dele conosco. Eu acredito que nós ainda temos algumas famílias viajando, né? E pelo menos a gente tem tido algumas notícias que o mês de janeiro está acabando, já começa também a retornar. O Adalto mesmo essa semana passou lá na terra do tio Sam, né? Lá na América, né? Lá nos Estados Unidos, mas já voltou, está aqui com a gente. Outros irmãos que estavam viajando também, já retornaram, e tem alguns ainda planejando sair, né? Ainda nem saiu, né? O Milton também já viajou, já voltou, né? Não, ainda vai, né? É o Milton e o Domingos que está aí na escala das próximas viagens. Mas isso é bom, isso faz bem. Irmãos, no domingo que vem, nós vamos retornar ao estudo da nossa revista. Ninguém perdeu a revista aí nesse fim de ano, não, né? Achou a sua? E eu estava confirmando aqui, mas o doutor Mário, vai ser o estudo número 7 para o próximo domingo. Então, nós estamos alertando aqui a classe, não é, meus? Esse ano ficou eu com o doutor Mário, o presbítero Milson, né? Os dois presbíteros aqui comigo. Nós vamos dividir a responsabilidade dessa classe. E então, no domingo que vem, nós vamos retornar ao estudo da revista e no estudo de número 7. Então, os irmãos estejam atentos, lembrando que esta revista, tratando Atos dos Apóstolos, ela tem a 1 e a 2. Então, quando nós terminarmos esta, nós vamos dar sequência na segunda parte do livro de Atos, e estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, que é extremamente pertinente para a vida da igreja, para o nosso trabalho e para a nossa orientação. Então, hoje eu ainda estarei dando um estudo bíblico à parte, e no domingo que vem nós vamos retornar e darmos aí sequência ao trabalho, ao estudo desta lição, tá bom? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 3. Nós vamos ver aqui algumas porções de Mateus. E como eu estava falando na pastoral, os irmãos tenham paciência para falarmos um pouco mais neste assunto, a chegada do reino de Deus. E eu fico assim, tentando transmitir para a igreja esta necessidade, esta consciência, deste crescimento espiritual, na maturidade espiritual, de nos posicionarmos nessa terra. A Bíblia fala do perdido, né? Coisa terrível é uma pessoa que está perdida. O que é o perdido? Na linguagem teológica, o perdido é o não salvo, não é assim? A pessoa não está salva, ela é perdida. Então os termos não são bons. Perdido é incrédulo, né? O que mais são os termos? Ímpio. São linguagens teológicas, bíblicas. Hoje a gente fica tentando amaciar, tratar o perdido como um meio perdido, assim, né? Porque não pode ter discriminação com as pessoas. Vivemos num mundo dominado pela estética, né? Então você não pode ter assim qualquer palavreado que traduza em preconceito, tanto que
os próprios órgãos governamentais, eles rebuscam termos para não tratar, não expressar preconceito com as pessoas, né? Não pode chamar uma pessoa idosa de velho. Velho é preconceito. Você tem que chamar de idoso, né? Idoso não é preconceito. Então, é uma adequação de termos, né? Você não pode tratar uma pessoa da raça negra de preto. Ô preto, não, isso é preconceito. Tem que ser negro, não é? E por aí vai. Os tratamentos, então, socialmente, ajustar a linguagem. A igreja americana, por exemplo, o Supremo Concílio dela estava querendo colocar uma limitação aos pregadores quando vai tratar nos púlpitos o assunto relacionado aos homossexuais. Não pode falar contra o homossexualismo aí, porque é preconceito. A igreja corre risco de ser processada, porque nos Estados Unidos alguém disse o seguinte, que de primeiro a pessoa vingava do outro com um pedaço de pau, com a pedra, né? Com tiro, depois com o advento das armas, e chamou daquele nome que você não gosta, dava um tiro, antes uma pedrada, uma paulada. Agora lá eles vingam com um processo na justiça, por causa da responsabilidade civil e etc, calúnia, difamação. Então, de forma que nós vivemos numa sociedade que é dominada pela estética. Então, se chamaram, até no nosso boletim aí na pastoral, usei umas terminologias aí do John MacArthur, e ele fala assim: você tem que proclamar o evangelho aos incrédulos. Essa palavra hoje parece que é ofensiva. Pastor, não fala assim, incrédulo, parece que você está ofendendo a pessoa. Fala assim, você que ainda não se converteu, né? As pessoas vão falar assim: você não é salvo. Não, senhor, isso é arrogância sua. Eu também sou filho de Deus. A teoria do universalismo, se você não estudou, você precisa estudar um pouquinho sobre esse assunto, porque é o apogeu da nossa época, é a grande momento, né? A igreja romana gosta de alimentar muito esta teoria universalista. A teoria universalista diz que todo mundo é filho de Deus. Você falar com a pessoa que filho de Deus são só aqueles que nasceram da graça de Deus, foram gerados em Cristo pela fé. Essa linguagem espiritual, teológica, eles não entendem. Todo mundo é filho de Deus, e na Bíblia não é assim. Todos somos criaturas de Deus. Filhos de Deus são aqueles gerados pela fé em Cristo Jesus, gerados pelo Evangelho. Mas se você falar isso aí, você, não é, pastor? É tido como arrogante, está discriminando as pessoas e etc. Então, trabalhar essa visão de cidadãos do reino dos céus, ela vai nos despertar para nos posicionarmos melhor diante da nossa sociedade, diante do nosso mundo, em todos os aspectos. Até quando você for comprar alguma coisa no mercado, você vai ter que saber se posicionar. Quando você passar num concurso público, quando você for no médico pedir um atestado, quando você for nos órgãos do governo pedir um documento, né? Se portar como cidadão do reino dos céus, vai exigir de nós uma postura quando o guarda nos parar. Ou você me dá 50, eu te multo, não é? Então, você vai ter que ter umas posições melhores como cidadão do reino dos céus, tá bom? Vamos ver alguns textos aqui. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver alguns textos agora, só no capítulo 3 e 4, tá bom? Começa aqui no capítulo 3, diz aqui que apareceu quem? Pregando. João Batista. Que figura assim estranha esse tal de João Batista. Não é não uma figura estranha esse João Batista?
Diz aí o texto que apareceu João Batista pregando. O homem, para começar, ele não pregava na igreja. Ele pregava onde? No deserto. Ele não vestia as roupas convencionais do sacerdote da sua época. O que ele vestia? Pelo de camelo. Tinha um cinto de couro, vestia pelo de camelo. Comia gafanhoto e mel silvestre. E as pessoas iam a ele, esperando a palavra de consolo, ele quase que expulsava o sujeito de perto dele. Ele não ficava afagando, né Milson? Chamando incrédulo de bonzinho. Ele falava assim, raça de víbora. Então quando vamos deixar um pouquinho, ele estava indo bem. Ele começou a pregar e dizer assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. As pessoas iam ali esperando a palavra de consolo, ele voltava contra os pecados delas, e condenava os seus pecados, e dizia, arrependei-vos, porque está chegando, está próximo, está às portas, o reino dos céus. E ali não se entra no reino dos céus por outra porta. Não adianta você ter nome de famílias descendentes de Abraão, não adianta você ser um religioso, não adianta você falar que dá o dízimo, não adianta você querer passar por bonzinho. Se você não arrepender, você não entra ali. E não se faz de bobo não, que você sabe o que eu estou falando, não é? Que caboclo desaforado esse tal de João Batista. E as pessoas ainda iam lá no deserto atrás dele, às margens do Rio Jordão. E ele falou, você está arrependido mesmo? Então vem cá que eu vou te batizar. E levava lá e batizava aquele cidadão lá no Rio Jordão. Com pouco aproximaram dele alguns fariseus e alguns escribas. E ele olhou para aqueles cidadãos e disse assim para eles, vocês estão pensando que vocês vão entrar no reino dos céus sem arrependimento? Porque vocês são escribas, porque vocês são da seita aí zelosa dos fariseus, vocês vão entrar no reino dos céus sem arrependimento? Raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Já pensou? O cabra vai lá para ouvir uma palavra de consolo do profeta e ele chama o sujeito de cobra, né? Os seus cobras. Você sabe quando chama o outro de cobra, o que está querendo dizer? Raça de víboras, turma de cobra, né? Está condenando a sagacidade do coração humano, está chamando o sujeito de sutil. Como que você define isso? Chama aquilo ali é uma cobra, pastor, aquilo ali é uma caninana. Um dia um homem falou comigo que a mulher dele era uma jararaca. Falei, cruz credo, né? Tá doido? Hein? Pois é, gosta em genro, aí gosta de chamar a sogra, né, de cobra, né? Então, mas quando fala o outro de cobra, víbora, o que está querendo chamar o cidadão? Venenoso, né? Traiçoeiro. Lembra da serpente lá no Éden, que enganou? Então, enganador. E a cobra, no mundo pagão, no mundo antigo, era adorada. Lembra, você vê aquelas coisas lá do Egito, tudo tinha cobra, né? As serpentes. A gente visita culturas, como tive a oportunidade de visitar no México, os maias, né? A cobra é um elemento cultuado. Eles têm estátua de cobra para todo lado. No mundo antigo, a serpente, a cobra, e depois Moisés levanta a serpente no deserto lá, né? Então a cobra era uma sutileza, eu acho que é uma forma assim de descrever um cidadão que está querendo entrar em algum local, tirar vantagem
e traiçoeiro, hein? É ruim, não tem, fica difícil para a gente expressar, mas João Batista fala assim: seu raça de víbora, vocês estão vindo aqui a mim, querendo escapar da ira vindoura, vocês também terão que arrepender, se vocês quiserem entrar no reino dos céus, tem que arrepender. Então, João Batista começa pregando o reino dos céus, e que quem quisesse adentrar nele, teria que entrar pela porta do arrependimento. Então, o arrependimento e a fé. Arrependei-vos, né? Diz aqui, cadê o versículo de número 2? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, arrependam para vocês receberem o reino dos céus. Até hoje a pregação da igreja é o arrependimento e a fé. O ministro da palavra, do evangelho, que quer formar cidadãos para o reino dos céus, não é, Cleito? Tem que convocar os homens a arrepender dos seus pecados e a crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Não adianta se apegar a boas obras, não adianta se apegar a idolatrias, não adianta se apegar ao seu registro de família, não adianta nada disto. Eu, por exemplo, falo por mim mesmo, eu sou aí a 5ª geração já de presbiterianos na minha família, mas não entro no reino dos céus porque minha família é dessa linhagem, não é? É pelo arrependimento e a fé. Eu tenho plena consciência disso. Não é porque eu sou da família que já sou a 5ª geração de presbiterianos no Brasil, nada disso não me vale muito no sentido de que eu fui formado dentro de um lar temente a Deus, aprendi desde cedo os valores do reino dos céus, mas não vale nada para mim no sentido de adentrar no reino dos céus. É o arrependimento e a fé, como qualquer outra pessoa que está perdida neste mundo, com o coração cheio de incredulidade. Não tem um jeitinho para um e um jeitinho para o outro. É o arrependimento e a fé. Então, João Batista é o prenúncio do reino dos céus. Estudar a pessoa de João Batista, a biografia dele, o ministério dele, é um belíssimo desafio para os irmãos, e não precisa nem de muito esforço, porque você vai olhando o evangelho, as narrativas vêm, e se você pega o evangelho de Mateus como padrão para você estudar, você vai vendo aí, por exemplo, nessa leitura do capítulo 3, debaixo aí do negrito, do tema da leitura, está dizendo que você vai encontrar também esta passagem em Marcos 1, 2 a 6, Lucas 3, de 1 a 19, entendeu? Você vai comparando o evangelho, você vai tendo a dimensão do ministério de João Batista, arrependimento. Logo então, João Batista batiza Jesus no Rio Jordão, onde Jesus também recebe esse batismo de João. Depois que recebeu o batismo de João, diz o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que a seguir Jesus foi levado pelo Espírito, quer dizer, ele recebe o batismo de João, a Bíblia registra que o Espírito Santo vem em forma de pomba e habita a pessoa de Jesus. Ali é a credencial do início do ministério público de Jesus. Logo então o Espírito leva ao deserto para ser tentado durante quanto tempo? Vocês lembram? 40 dias e 40 noites, onde ele nada comeu, onde ele nada bebeu, e diz que o Espírito levou ali para ser tentado por Satanás. Era parte dessa credencial do ministério de Cristo. Primeiramente, depois Paulo vai falar que Cristo despojou os principados e as potestades, já que o grande arqui-inimigo era Satanás. Ele deveria começar o seu ministério depois de vencer Satanás e vencê-lo por nós.
e derrotá-lo na tentação ali, demonstrando o senhorio sobre todas as hostes deste mundo. Então Jesus começa assim o seu ministério público, após ele passar pela tentação de Satanás. Diz aí que ele foi tentado, e é um outro momento para a gente fazer um estudo a fundo disto aí, porque na verdade é uma credencial também do ministério de Jesus. E logo em seguida nós vamos encontrar Jesus retornando para a Galileia, e diz assim o versículo, capítulo 4, a partir do versículo de número 12. Eu gostaria que você lesse comigo esse texto até o 17, 12 a 17, vamos lá? Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Só um pouquinho aqui. João Batista então tinha sido preso. Como um verdadeiro profeta de Deus, ele foi preso porque ele se tornou alvo de uma perseguição do próprio império, porque ele condenou o casamento de Herodes com Herodias. Herodias era mulher do irmão de Herodes. Então João condenou o casamento de Herodes com a cunhada, com a Herodias. Então ele foi preso, e mais tarde isso lhe custou a cabeça. Dá-me a cabeça de João Batista numa bandeja. Foi o pedido daquela Jezabel, né? Aquilo ali era uma caninana, né? Então pediu, falou assim: vão tirar esse homem da nossa vida. Herodes deu a cabeça, isso lhe custou caro na consciência. Mais tarde Jesus estava pregando na região onde ele governava, e eles falaram assim: Jesus está aí, ó, pregando, fazendo milagre, isso e aquilo. E ele pegou e falou assim: nada, isso é João Batista que voltou para me atormentar. Quer dizer, a consciência dele não estava boa, pela maldade que ele fez com o profeta de Deus. Ninguém persegue os profetas de Deus e ficam impunes, não é? Então vamos seguir a leitura. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, a pregação de Jesus não era a mesma de João Batista. Jesus começa o ministério público dele pregando e dando a nós, a igreja, você e eu como pregadores do evangelho, o teor, a tônica do evangelho. Não adianta. É por isso, irmãos, que eu tenho falado muito aqui na igreja. O evangelho é muito claro para nós. O evangelho é o evangelho da graça. Ele perdoa pecados, ele cura pecadores na sua alma, ele transforma, ele dá nova vida. Mas não adianta vir com firula, não adianta vir com aparência. O evangelho é o evangelho da essência, ser ou não ser. Eis a questão, dizia Shakespeare, né? Então é o evangelho da essência. Ou eu sou ou eu não sou um cidadão do reino dos céus. Mas não adianta eu vir com aparência de ser, se eu não sou. Não é verdade? Arrependei-vos, porque aqui não tem firula, aqui não tem aparência. Aqui não adianta aquelas coisas que estavam tão comum, tão impregnada no movimento religioso nos dias de Jesus. Não adianta, hein? Não tem heresia. Então, o cidadão do reino dos céus, ele é por essência, não é por aparência. É isso que nós estamos dizendo, né? Então, Jesus vai
mostrar isso. João Batista já mostrou. Então é o arrependimento, é a sinceridade do coração diante de Deus. O cidadão, como pastor, que eu entro para o reino dos céus, eu vou dar uns dinheiro para a igreja aqui. Um dia um presbítero nosso ficou bravo lá com um pastor da cidade, porque tinha um deputado lá, um homem promíscuo, e cunhado desse presbítero nosso, casado com a irmã dele, a mulher dele era da igreja, mas e ele deputado lá pelo estado de Minas, e um homem muito travesso em todos os seus comportamentos. Então, mas ele gostava de dar uns dinheiro para as igrejas lá, e tinha uns pastores que gostavam de ficar bajulando ele. Então, teve um que foi lá, esse presbítero depois foi até prefeito lá da cidade de Carangola, mas ele era um dentista na sua profissão, e o pastor foi lá no consultório dele, onde ele ia encontrar lá com esse deputado, e o deputado então deu uma ajuda lá para a igreja dele e tal, e ele falou, então deixa eu orar aqui, tipo aquela oração da propina, vocês viram lá em Brasília, aquela oração da propina? Então o pastor foi orar, agradecer a oferta lá, e falou o irmão fulano de tal, se referindo ao deputado, né, e abençoou e profetizou umas bênçãos lá para a próxima campanha do deputado, e etc. E o deputado foi embora, e o pastor ficou lá com o presbítero virou para ele e falou, pastor, você o irmão, não é nosso irmão não. Como é que você está falando o irmão? Não, diz a palavra de Deus, todo aquele que contribui com o reino de Deus é irmão. Olha as mentalidades que estão aí com o reino dos céus, irmãos. Né, pastor? Então, o sujeito pega um dinheiro de propina e vai orar, agradecer, né? E pedir para abençoar quem mandou a propina para ele. Então, essa visão é equivocada do reino dos céus. Aqui está dizendo assim, olha, não tem firula, não adianta o deputado dar um dinheiro lá para a igreja que agora ele virou irmão. Não, aqui não se entra por uma oferta que dá à igreja, aqui a porta aqui é o arrependimento, e ela é igual para todos os homens, o evangelho é igual para todos os homens, porque o coitado então que não puder contribuir com a igreja não vai ser irmão nunca. Então aqui é pelo arrependimento que se entra, e isto vale para ele e vale para você e para mim. Então o arrependimento aqui é todo dia, não é lá uma vez ou outra, é o arrependimento constante. Não é o arrependimento lá no dia da conversão, não, é o arrependimento todo dia. É a constância do coração quebrantado, arrependido, porque a única forma do nosso conserto com Deus, quando nós pecamos, quando nós falhamos, e qualquer um de nós é passivo disto, a porta da reconciliação com o reino dos céus será sempre o arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O religioso lá fala, olha, eu guardo os mandamentos, eu faço isso. Jesus fala para ele, eu vejo que você não está longe do reino, mas não está dentro dele. Irmãos, não tem coisa pior do que a gente estar perto do reino e fora dele. Não tem coisa pior. Jesus, uma certa feita, falou uma coisa muito dura para a gente ouvir, quando ele falou assim, que virão do norte, do sul. Eu esqueci agora a terminologia bíblica lá, mas ele está dizendo assim, pessoas virão do norte, do sul, do oriente, do ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora, se referindo aos judeus incrédulos, religiosos, porém incrédulos, não é? Então, o acerto nosso com Deus é pela via do arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo. João Batista prega isso, Jesus vem e prega a mesma coisa. Olha, eu estou começando aqui o meu ministério público, vocês estão vindo a mim? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E esta é a tônica do ministério de Jesus. Diz aqui no capítulo número 4 que nós estamos vendo, que depois ele caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu os irmãos Simão, né, que é Pedro e André,
que eram pescadores, diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, vocês agora vão pescar homens para o reino dos céus. Vocês vão chegar para esses homens e dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho, se vocês quiserem entrar no reino dos céus. E é assim que se pesca homem até hoje, para o reino dos céus. O capítulo 4, a partir do versículo 23, vai dizer assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Acharam aí? Fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Completa o texto dizendo assim, vamos juntos? E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e também do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Multidões agora o seguiam, porque ele pregava a eles o evangelho do reino. E esse evangelho do reino ele pregava como, pastor? Ele pregava dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a nossa pregação, para fazermos cidadãos do reino dos céus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Não tenta enfiar gente para dentro do reino dos céus pela porta da bondade aparente, pela porta da simpatia social. Ele não é crente, pastor, mas é tão bonzinho, né? Pela porta da inocência, inocente. Pela porta da ignorância, ninguém foi lá pregar para ele. Não tenta empurrar a gente para dentro do reino dos céus. E nós pastores temos que tomar muito cuidado com isso nos velórios, né? Depois que o sujeito morre, parece que fica bonzinho. Então não enfia também pela morte, né? E tem até a história de um pastor pregando lá que esse homem era muito bom, um cidadão do reino dos céus, um bom marido, um bom pai. A viúva até parou de chorar e mandou o menino lá, falou: vai lá ver se é seu pai mesmo, meu filho, que está deitado lá dentro do caixão. Então, não fica tentando enfiar sujeito para dentro do reino dos céus por outras portas, não. João Batista começou, Jesus vem confirmando e diz: olha, arrependei-vos e crede no evangelho. A entrada no reino dos céus é por esta via. Aí, irmãos, nós vamos, nesse contexto, deparar aqui com o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. Esse sermão, todo crente devia decorar esse Sermão da Montanha. Alguém aqui tem facilidade para decorar os textos bíblicos? Decorar salmo, decorar versículo. Olha, um dos problemas, só o Salmo 23, a gente tem que, esses textos bíblicos, tem uns textos bíblicos que a gente tem que decorá-los mesmo. E decorar faz bem para a mente, tá? Porque nós, por natureza, a preguiça é um dos pecados da nossa carne. Vocês sabiam disso? A preguiça, ela é combatida porque ela é um dos pecados da nossa carne. E a preguiça, ela tem várias facetas. Uma é aquele preguiçoso que não gosta de trabalhar. O Zelito tem a fazenda lá, sabe como que é terrível você pôr para trabalhar na sua terra, trabalhar na sua equipe, um sujeito preguiçoso, que fica escorando nos outros. Meu Deus! O meu avô era fazendeiro, e ele tinha muitas famílias na época, ainda mais lá em Minas, muita montanha, o serviço é muito braçal. Ele tinha 40 famílias nas terras dele, era muita gente trabalhar com ele. Mas se o sujeito chegava lá de manhã para trabalhar com ele, de chinelinha havaiana, não trabalhava para ele não, de jeito nenhum. Para ele era o símbolo do preguiçoso. O sujeito que ia trabalhar numa lavoura, num serviço, como é que ele ia parar no morro lá com aquele chinelinha havaiana lá? Não vai parar nunca, não é?
Chinela havaiana é quando você chega em casa, tira, né, troca a sua roupa, toma um banho, e é gostoso calçar uma havaiana, né? Então, mas quando você já está na parte do descanso, na hora do trabalho não combina, né, pastor, com a havaiana. Então, ele não deixava não, ou o camarada tinha que deixar o chinelinho havaiano, ou ele podia voltar para casa, mas para ele não trabalhava com chinelo. É o sangue dele lá, né? Mas o preguiçoso, mas a nossa mente também é preguiçosa, não é só o nosso corpo, não, né? Então a gente tem que exercitar a mente. Esse Sermão da Montanha é um maravilhoso texto para a gente fazer um exercício de decorar, porque decorar não se trata lá, eu estou vendo ali os professores, né, deve estar falando, mas pastor, né, decorar, esse método da decoreba, é um método ultrapassado, não é isso? Os professores ali, é um método, eu sei que é um método, como método de ensino, ele é ultrapassado, mas quando a gente fala decor, a palavra do latim é muito bonita, né, é cordias, é coração. Então, decor é aquilo que eu guardo no coração. E diz lá o Salmo, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, é um exercício da mente. E não precisa pensar, a pessoa está mais dó, fala assim, pastor, não decoro mais nada, minha mente não guarda mais nada. Decora assim, isso é exercício. A nossa perna é preguiçosa, o nosso ventre é preguiçoso, né? A nossa mente é preguiçosa. Então são as facetas da preguiça na nossa carne, na nossa natureza carnal. Esse texto. Aí Jesus vai nos ensinar a comportarmos como cidadãos do reino dos céus. E nós temos que aprender a nos comportar nesta terra, neste mundo rebelado. Não façam de inocentes. Nós vivemos num mundo rebelado contra Deus. A marca da besta é a marca da infidelidade. Não é código de barra, CPF, coisa de... É a marca da infidelidade. Não compra, não vende. Meus irmãos, como é difícil viver honestamente neste mundo rebelado contra Deus. A marca de Cristo que tem em nós, ela se confronta com a marca da besta que tem no mundo, a marca da fidelidade, a marca de Cristo, e a marca da infidelidade, a marca da besta. Satanás não é tão bobo igual se pensa, de código de barra, de CPF, igual se fala por aí. É a infidelidade, guarda isso, a marca da besta, é a infidelidade a Cristo. E se você quiser ser infiel, você pode até se dar bem nesse mundo. Nós temos história aqui na igreja, não vou relatar, mas de pessoas que se converteram e falaram assim, eu não posso continuar com as práticas que eu continuava antes, no meu próprio serviço, no meu próprio emprego. Porque ele agora tem a marca de Cristo, a marca da infidelidade, da besta, não combina mais com a gente, não é verdade? Mas como é difícil para um cidadão do céu se portar nesse mundo rebelado contra Deus, ainda mais no nosso país, o mundo do jeitinho. O nosso país não foi colonizado por uma ética protestante. Vocês viram aquele jogador do Botafogo ali, o Zidorf? Não é isso? Sidorf, né? Sidorf. Ele está falando que está assim, decepcionado com os jogadores brasileiros. Fica tentando enganar o árbitro. Encosta nele, eles caem. Fica tentando cavar pênalti, cavar falta. Ele vem lá da Europa, país colonizado por uma ética protestante, que as pessoas não podem ser desonestas naquilo que fazem. É desonesto cavar um pênalti, mas para o jogador brasileiro não é desonesto. Então, ser cidadão do reino dos céus, no mundo rebelado, onde os jeitinhos e o jeitinho brasileiro, tem a catimba argentina e tem o jeitinho brasileiro, não sei qual que é pior, né? Então, dá um jeitinho de driblar a lei, de driblar a autoridade, de encostou, você cai para o juiz pensar que é pênalti, né? Hein? Faz gol com a mão, né? Então por aí vai. Então, esse capítulo 5 a 7
ele é um capítulo para nos ensinar a viver aqui na terra como cidadãos do reino dos céus. Aqui está um grande desafio para nós nesta manhã: viver neste mundo rebelado como cidadãos do reino dos céus. Como nós deveríamos perguntar agora: Senhor, como vive um cidadão do reino dos céus neste mundo? É por isso que Jesus vai falar assim: olha, por minha causa vos perseguirão, vão injuriar vocês, vão mentir contra vocês, por minha causa. Porque a ética do reino dos céus se confronta com a ética deste mundo rebelado contra Deus, em todas as culturas, não é só aqui no Brasil, em todas as culturas. Então Jesus passou a ensiná-los, a partir do versículo 5, como é um cidadão do reino dos céus, e como deve viver um cidadão do reino dos céus. Se você me perguntar: pastor, me fala-se uma característica do cidadão do reino dos céus, você vai ver que Jesus vai trabalhar a essência desse cidadão, porque nós estamos vivendo um movimento religioso, irmãos, muito iludido pelas aparências, e que não liga muito para a essência. É por isso que as igrejas falam muito mais hoje nos dons do Espírito do que no fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito trata a essência do crente. Os dons do Espírito, que são serviços, são bíblicos, são necessários, mas as pessoas acharam neles aquele legalismo lá do período do ministério terreno de Jesus, dos fariseus, daquela aparência de religião. Então, nos dons, eu posso ter a aparência de um homem muito espiritual, mas é no fruto do Espírito que eu conheço a verdadeira espiritualidade de um cidadão do reino dos céus. Então Jesus começa a dizer assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então o reino dos céus não é de arrogante, não é de pessoas que querem ter uma aparência de religioso para enganar os outros. Não, eu não sou tão ruim não, pastor, você tem que conhecer minha vizinha, 10 vezes pior do que eu, né? A gente acha que é bom porque a gente acha alguém pior do que nós. Não é assim? Então, nós queremos julgar pela aparência. O tempo todo a Bíblia fala que Deus vê o coração, Ele não olha para a nossa aparência. Então, há momentos que Ele mandou o profeta ir lá e fechar a porta do templo, para as pessoas não entrarem, porque fala assim: em vão me adoram, em vão. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Aparência, essência. Jesus vai tratar aqui a essência do cidadão do reino dos céus. Olha aí: os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que choro é esse? Que choro é esse? Do arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É o choro do arrependimento. Não é aquele que o pregador pega o microfone e fica tentando fazer o auditório chorar. Não. É aquele arrependimento sincero que nos leva a lágrimas sinceras diante de Deus. Não é porque alguém nos comoveu com alguma técnica psicológica. Não é essa lágrima de crocodilo, né? Então, versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não é isso? Quem herdará o reino dos céus? Os mansos. Eles herdarão a terra. Eu comparo isso assim: você convida uma pessoa ímpia, incrédula, a vir à igreja e fala: não posso, pastor. Mas não pode por quê? Eu não sou desocupado igual vocês, eu tenho compromisso ali, eu tenho um negócio a fazer, não é assim? Nunca tem tempo.
Então você convida a si mesmo, você sabe que não tem tempo, mas convida a si mesmo. Mas se ele não quiser vir, deixa ele trabalhar, ele está trabalhando para a gente, né? Porque eles vão correr, e não tem tempo para nada, e não vão herdar o reino dos céus. O problema todo é esse, não é? Então, não herdam o reino dos céus, então os mansos herdarão a terra. Eles estão trabalhando para deixar uma herança aí para a gente, então deixa trabalhar, não é? Porque os mansos, então Jesus está falando da essência do cidadão dos céus. Ele é humilde de espírito, ele chora o choro do arrependimento, ele é manso, ele tem fome e sede de justiça, ele é misericordioso, é uma coisa que tem que zelar muito na nossa alma. Ele é limpo de coração, então eles verão a Deus, o seguinte, tem comunhão com Deus. Irmãos, não tem coisa pior do que você não ter comunhão com Deus nessa terra. Você não viver na presença de Deus, com sinceridade de coração, com a sua alma, com o seu coração limpo. Se não, faz igual aquela história lá dos astronautas, acho que eu já contei aqui na igreja. O astronauta falando na escola, depois que voltou da Lua, e eles então, agora o homem ficou soberbo, que agora nós pisamos na Lua, e o astronauta dando a palestra na escola, e uma criança lá perguntou assim, você foi na Lua, você viu algum rastro, alguma coisa lá, você viu Deus lá? Você viu algum gesto de Deus lá, alguma manifestação de Deus lá na Lua? Você encontrou Deus lá? E ele falou assim, pasmem crianças, eu estive na Lua e não vi Deus lá, porque o ateísmo estava crescendo, a ida do homem na Lua ajudou o ateísmo muito. Então, aí uma criança lá falou assim, mas o astronauta, meu pai leu na Bíblia lá em casa, que só os limpos de coração verão a Deus. Quer dizer, você pode ir na Lua, meu filho, se você não for limpo de coração, você vai continuando procurando Deus de porta em porta, de igreja em igreja, de movimento em movimento, como fazem muitos. Se você não for limpo de coração, você não verá Deus nem na igreja mais consagrada que você entrar. Está certo? Só os limpos de coração verão a Deus. É o cidadão do reino dos céus. Esse ver a Deus aqui é viver na comunhão com Ele, perfeito. O cidadão do reino dos céus. Está falando aqui da comunidade, descrevendo o cidadão. Ele é pacificador, ele não faz, ele nunca está envolvido com calúnias no meio da igreja, não é? Ou da sociedade. Ele é pacificador. Ele não se envolve com essas, pelo contrário, se ele vê alguém querendo brigar, ele vai lá dar uma palavra para pacificar aquela briga. Se ele ver alguém revoltado com o pai, com a mãe, com o marido, com a mulher, com a igreja, com quem for, ele vai lá dar uma palavra que pacifica o coração daquele aflito, não é? Diz aqui que os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Para cada uma virtude dessa tem uma recompensa maravilhosa, né? Mas o versículo 11, o versículo 10 dos perseguidos por causa da justiça, e o versículo de número 11 vai dizer, bem-aventurados sois, como é que diz aí? Por minha causa vos injuriarem. Pode ler, irmãos. O 12 junto, vamos lá? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiam os profetas que viveram antes de vós. O meu tempo está acabando, nós ainda tínhamos outras coisas sobre esse assunto do reino dos céus a falar, mas eu quero chamar você para duas expressões aqui desses dois versículos. Jesus então, falando das bem-aventuranças, ele vai dizer assim, bem-aventurado sois. Para nesse sois, eu quero dizer assim, se você é um cidadão dos céus, bem-aventurado sois. Sois, é o nosso ser. Eu sou o que sou. Eu não sou o que pareço ser.
Eu não sou um aqui na igreja e outro lá em casa. Eu não sou um aqui na hora do culto e outro lá no meu serviço. Entendeu? Não tem jeito de ser artista do reino dos céus. Sois o que sois. Aqui é o absoluto. Nós vivemos num mundo do relativismo. Não, pastor, que é isso? Não pode ser tão rigoroso. Não é assim? Se você for rigoroso demais, não para ninguém naquela igreja. Aí eu me miro no João Batista, que pregava lá no deserto. E o povo ia lá ver, né? Ouvir. Pois é triste quando a gente fala assim, ouve assim, ainda diz que é crente, ainda fala que é lá da igreja. Mas isso aí, irmãos, eu trato assim com muito carinho, porque a igreja, nós temos que entender o seguinte: a igreja é como um laboratório. A maturidade espiritual de um não é a do outro. E tem irmãos extremamente piedosos, que já conseguiram romper com o mundo, pecados que assedia, já conseguiu vitória sobre aquele pecado, mas outros estão lutando. Por isso que a Bíblia fala que os fortes têm que ajudar os fracos. Tem neófitos, tem pessoas que ainda estão com um pé na igreja, outro no mundo. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser fariseu demais e espantar aqueles que estão sendo trabalhados pela graça de Deus. Eu olho a igreja com muito cuidado por isso, porque às vezes a gente adquire uma maturidade espiritual e começa a ver algumas coisas que a gente não via antes, e começa a condenar irmãos a fraqueza de outros irmãos, e nem sabe que eles estão lutando contra aquelas fraquezas e que precisam das nossas orações. Então assim, somos cidadãos do reino dos céus e estamos nos preparando para o reino dos céus, né? Quando Jesus voltar em poder e glória, buscar a sua igreja. Mas nós temos que crer que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas a verdade é que a nossa própria sociedade não tolera um cidadão do reino dos céus se portando como cidadão deste mundo. É verdade. Então, bem-aventurados sois, já que sois o que sois, um cidadão do reino dos céus, não aparente, não na aparência, mas na essência. Então você é bem-aventurado. Bem-aventurados sois. Se sois cidadãos do reino dos céus, bem-aventurados sois. Quando... Perfeito. Sim. Para falar mal mesmo, para fazer mal. Verdade. E perde a visão do reino, né? E perde a visão do reino. Então Jesus está dizendo: então bem-aventurados sois, já que vocês são cidadão do reino dos céus, bem-aventurados sois. E sois quando por minha causa. Agora presta atenção. Tem muito crente querendo se valer de ser crente. Tem que me tratar com mais respeito, que eu sou um crente. Não, Jesus está dizendo: vos injuriarem por minha causa. Não é por causa do seu temperamento explosivo. Não é por causa dos seus conceitos errados. Não é por causa das suas dificuldades de relacionamento. Coisas que às vezes você deveria ser mais humilde, mais contrito. Não é verdade? Não. Jesus está dizendo: não é por causa de erros nossos, quando por minha causa. Não é porque eu acho que eu deveria ter mais respeito e não estou tendo. Não. Está dizendo, por minha causa. Respeita a minha excelência, né? Não, Jesus está dizendo, quando por minha causa. Pedro vai dizer lá na sua carta:
olha, nós devemos sofrer não por causa de nos metermos na vida do outro, etc, etc, mas por causa do reino dos céus, né? Então Jesus está dizendo, quando por minha causa, quando nós sofremos pela causa de Cristo, quando eu sei que eu não estou conseguindo um emprego por causa de eu ser um crente, não porque eu sou um mau elemento, não confio nesse não, ele diz que é crente, mas não é isso. É quando fala assim, não gosto de mexer com crente, negócio de crente. Eu tenho uma moça que deixou de passar numa matéria aí por perseguição de um professor na faculdade, pasmem se quiserem, na faculdade, por causa dela se posicionar como uma pessoa crente dentro da sala de aula, provocou uma raiva, uma intolerância naquele professor, e ela está repetindo o ano por causa disso, na hora de formar. Curso de odonto aqui, e membro aqui da nossa igreja. Então, mera intolerância dele, parece que ele ficava possesso quando a menina entrava na sala de aula. Então, uma coisa assim que você só vai entender com essa visão do reino dos céus. Mas o que acontece é o seguinte, quando por minha causa, ela era uma ótima aluna, se ela fosse uma má aluna, eu ia falar assim, mas também poderia dar um testemunho melhor na sala de aula, poderia ser uma aluna estudiosa, exemplar, aluna exemplar, e menina da nossa mais alta confiança aqui dos nossos jovens da igreja. Foi perseguida, não passou, e colegas que trabalharam na mesma equipe com ela, tirou 8 no trabalho, e ela tirou 4. Tem explicação, tem 4 fazendo um trabalho, os outros... Então, aí é por minha causa. Agora eu estou falando, quando diz lá, por minha causa, vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Então regozijai-vos, porque o galardão de vocês não é aqui nessa terra. O galardão do cidadão do reino dos céus, e nós devemos esperar esse galardão aonde? Dos céus. Então às vezes as pessoas trabalham na igreja, mas nem o conselho nem me deu uma varinha de condecoração pelo meu excelente ano de trabalho. Então você está esperando um galardão aqui na terra, o seu galardão é nos céus. Diz aqui o texto, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque sois o que sois. Aqui o versículo no capítulo deixa eu ver aqui uma outra expressão. Todo esse sermão da montanha aqui, você vai encontrar constantemente Jesus falando exatamente, se referindo ao cidadão do reino dos céus, com essa voz passiva, mas ao mesmo tempo um direcionamento direto. O versículo, capítulo 6, o versículo de número, o primeiro versículo aí do capítulo 6 fala: guardai-vos, vocês como cidadão do reino dos céus, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando você der esmola, não faça para os outros ver, mas faça em oculto, que o vosso Pai celeste vos recompensará. A partir aqui voltando aqui no capítulo 5, a partir do versículo 21, Jesus vai dar várias orientações. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás? Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo a vocês que são cidadãos do reino dos céus e que podem entender os valores, os conceitos do reino dos céus, né? Então ele vai falar assim: olha, para este mundo, não matar é não pegar um revólver e atirar no outro. Eu, porém, vos digo: aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do
tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, a gente vai matando um ao outro aos poucos aqui, pelo termo de Jesus, não é? Para mim está vivo, pastor, mas é como se estivesse morto. Não matarás, foi ofendido o mandamento da lei do Senhor. Então, o cidadão do reino dos céus, ele tem que agora prezar pelos valores do reino dos céus. Foi dito pela lei: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro no coração, já adulterou com ela. Olha que os valores dos cidadãos do reino dos céus são bem à frente dos valores dos cidadãos desta terra, né? Naquele instante já tinha muito saído. E nós? Vamos fazer isso. É. Se aquilo e fizer qualquer coisa por mim, tem nesta vida até 100% e na outra a vida eterna. E na outra a vida eterna. Então, Jesus o tempo todo está nos encorajando. Mas eu quero concluir aqui a nossa aula com Mateus 5, 17 a 20. E aqui nós vamos concluir a nossa aula de hoje pelo nosso horário ali. Mas eu sim, queria deixar aqui um desafio à nossa classe de... Você deve ter uma Bíblia com chave bíblica, não é? Você deve ter na sua casa uma enciclopédia lá, sei lá, uma concordância, não é enciclopédia não, uma concordância bíblica. Quem tem a Bíblia de Estudo de Genebra, no final dela tem uma concordância bíblica. Pega lá esse termo, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é a mesma coisa aí no caso, e leia todos os textos que essa concordância trouxer, para você ver essa dimensão do reino dos céus. E o nosso zelo espiritual de sermos um verdadeiro cidadão, um consciente cidadão do reino dos céus. Porque se você for um bom cidadão do reino dos céus, você será um bom cidadão da nossa cidade também. O verdadeiro cidadão do reino dos céus, se ele passar nesse teste do cidadão do reino dos céus, nesse aí nós vamos passar com muito mais facilidade, porque o nosso princípio, né? Porque Paulo chega a dizer lá assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, Contra essas coisas não há lei. Quem pratica essas coisas está preparado para viver em sociedade, né? Vamos então ler juntos aí, para nós concluirmos, e presta atenção quem é o grande e quem é o pequeno no reino dos céus, aqui, tá bom? Vamos lá? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, aquele que o céu e a terra passem, nem comigo ou mentiu jamais passará a lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Que texto desafiante para nós. Esse texto me ensinou a ter uma outra visão da igreja, inclusive dos membros da igreja, inclusive de mim como pastor, porque Jesus está dizendo que não vai revogar nenhum i ou um tio da lei. Ele veio para cumprir a lei, então ele não revogou. Alguns, nós estamos vivendo na era da graça, pastor, não mais da época da lei, para viver na imoralidade, estão falando isto.
para viver na imoralidade, estão falando isso. Claro que vivemos depois do advento de Cristo, a lei foi cumprida por Ele, porque nós não tínhamos condição de cumprir, mas isso não é justificativa para vivermos uma vida sem a ética do reino dos céus. Quem fala isso está querendo viver alheio à ética do reino dos céus, pelo menos é o que eu tenho visto. Quem é o maior e quem é o menor no reino dos céus? Se tornar como uma criança, nós vamos ver várias respostas, mas aqui eu quero que os irmãos pensem o seguinte: às vezes a gente tem um tratamento com os irmãos na igreja, nós, uns com os outros, e admiramos uma pessoa porque ela tem uma facilidade para falar, está na frente da igreja, e pela utilidade dela no dia a dia da igreja, e valorizamos por demais e desprezamos um irmãozinho que não fala. Se der a ele o microfone, vai tremer tanto que o microfone vai cair da mão, não tem essas expressões que tem. Então nós vamos pela aparência. E o maior ou menor no reino do céu tem nada disso. Às vezes aquela irmãzinha simplesinha, que senta ali, fica só orando, né, intercedendo pelo culto, ou aquele irmão, dificuldade até para ler a Bíblia, às vezes é muito, na expressão de Jesus, muito maior no reino dos céus, muito mais considerado no reino dos céus, do que aquele fanfarrão, né, ou aquele, desculpa o fanfarrão, retiro o fanfarrão, aquele que está à frente, ou que tem alguma facilidade de liderança no nosso meio, ou que fala, entendeu? Nós às vezes julgamos pela aparência. Lembra do rico e o Lázaro? Qual que era o maior aqui na terra? O rico era o maior aqui na terra. Ele tinha bens com fartura, vivia regaladamente, era honrado aqui nessa terra, recebia todas as honrarias e troféus deste mundo, mas depois da morte, a história deixa claro aí para nós, quem era o maior no reino dos céus? Aquele Lázaro, coitadinho, que mendigava o seu pão de cada dia, que o cheiro da comida que vinha da mesa daquele rico enchia o seu apetite de desejo de comer até o que caía da mesa dele, e ninguém dava nada. Cães lambia as suas úlceras, ele não tinha uma pomada para passar na ferida. Quem de nós ia pensar que aquele coitadinho era maior no reino dos céus do que aquele rico? Então os valores do reino dos céus precisam nortear a nossa vida, precisam nortear a nossa vida, vivendo aqui na terra como cidadãos do reino dos céus. Que Deus nos abençoe para sermos cidadãos do reino dos céus, amém? Vamos encerrar aqui a nossa aula, vamos colocar de pé. À noite não faltem ao culto, tragam um visitante com você, a sua família também. Vamos estar juntos na casa do Senhor, tá bom? Vamos orar, encerrando aqui este momento. Juscelino, você ora para nós? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te rendemos graça, Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso para com as nossas vidas, Pai. Nós queremos te agradecer por a oportunidade que o Senhor nos deu hoje, nos trazer na sua casa, ser abençoado por ti com esta palavra maravilhosa, Pai, teus ensinamentos, Deus amado. Leve-nos de volta à nossa casa com segurança, que teus anjos estejam encampados ao nosso redor, Pai, para nos guardar e nos proteger. Abençoe este resto de dia, que traga a nós com segurança ao culto à noite, e abençoe cada família aqui. Nós oramos agradecidos, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Está encerrada a nossa escola dominical nesta manhã. À noite estaremos firmes aqui, se Deus assim nos permitir. Como é que tá nossas labutas? Estão boas. Tá boas? Não deixei a peteca cair.